Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais um assunto escatológico da Palavra de Deus. Nesta vez nós iremos falar a respeito dos três tipos de morte, né? Então nós temos aí a morte física, é aquela morte que a Bíblia mostra lá em João, capítulo 11, versículo 14, que Lázaro morreu. E também nós temos outros exemplos, como a filha de Jairo, em Lucas 8:49. Nós temos a morte de vários homens de Deus na Bíblia. E até hoje nós vemos pessoas, né, parentes nossos, amigos, eles morrerem. Então, nós temos aí uma morte física. O que nós entendemos como morte, morte é uma separação, né? A morte física é uma separação entre o lado espiritual, a alma e o espírito, da matéria, ou seja, do corpo. Então, isto é a morte física. Então, nós queremos ler aqui, né? Sempre se baseando em texto bíblico, João capítulo de número 11 e o versículo 14, que diz assim: Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E em Lucas, no capítulo 8 e versículo de número 49, nós temos esse versículo, diz assim, ó, E estando ele ainda falando, chegaram um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Então, tem outros vários versículos, eu não coloquei, porque você já sabe já. Então, existe a morte física, que é a separação do lado espiritual, e a matéria, que é o corpo. Também nós temos aí a morte espiritual, né? A morte espiritual, nós vimos aqui em Efésios capítulo 2, e o versículo de número 1, que diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Então, observe que essa morte aqui é uma separação do homem com Deus no campo espiritual. O homem que não tem comunhão com Deus, não nasceu de novo, que não teve a sua reconciliação com Deus, ele está morto no sentido espiritual. Também podemos ver, né, também Apocalipse capítulo 3, nós vemos também versículo 1 que diz assim, ó, E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Então aqui vai o sentido espiritual. Então o líder da igreja de Sardes, naquela época, estava morto espiritualmente. Então nós temos a morte física, a morte espiritual, que é uma morte que é separação do homem com Deus. E quem faz essa separação é o pecado, é as ofensas. Então, os homens ou mulheres também, né, que não têm a sua reconciliação, não nascer de novo, lamentavelmente está morto no sentido espiritual. E agora nós temos a morte eterna, né? Que a Bíblia chama da segunda morte. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz assim, ó, E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, observe que nesse texto aí aparece morte e inferno. Essa morte aí é como se fosse um estado, né? Um lugar. E em seguida nós vimos que foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte eterna, aí, ela é uma separação do homem com Deus para toda a eternidade. Então, todas as pessoas que foram condenadas, né, a ir para o inferno, perder a salvação, enfim, elas vão experimentar o que nós chamamos de morte eterna, uma separação eterna de Deus. Então, essa aí é a terceira morte. Nós temos aí
alguns detalhes no que diz respeito à morte para os salvos. Então, para o salvo, a morte, o que seria para o salvo? Então, o apóstolo Paulo, ele fala que a morte do salvo é um dormir no Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, né? Você pode ler até em diante. Então, a morte não é um terror para os salvos. Ela é somente uma transição para uma vida mais plena com Deus. Em 2 Coríntios 4,17, nós temos que para os salvos, a morte é ser liberta das aflições deste mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta à igreja de Coríntios, na segunda carta, ele disse que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Também, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, do 1 a 5, ele disse para nós que a morte para nós é ser livre do corpo terreno para ser revestido da vida e da glória celestial. Então, para o apóstolo Paulo, a morte seria esse revestimento de vida, de glória celestial. Também ele disse em 1 Coríntios 15, 6, 18, 20 e também escrevendo na carta de Tessalônica 4, 13 a 15, que a morte do salvo é um sono. Então, quem dorme, quem morre tem um sono, tem um descanso. Esse sono aqui não é um descanso físico, é descansar das obras. Conforme também João, em Apocalipse 14, 13, ele disse que dá para se entender que morrer é descansar do labor e das lutas terrenas desta vida. Então, a morte para o salvo tem esse sentido. É por isso que o crente, quando o crente que é salvo, ele não se desespera. Por quê? Porque a morte para ele tem esses privilégios aí, tem essas dádivas aí maravilhosas. Ainda dando continuidade, nós temos que a Bíblia traz várias referências a respeito da morte do crente, né? Mas em termos de consolo agora. Então, observe que para o Senhor, no Salmo 116, diz que ele afirma que a morte do santo é preciosa à vista do Senhor. Então, Salmo 116, versículo 15, diz que a morte dos santos é preciosa à vista do Senhor. Isaías, por sua vez, ele diz que a morte, né, é a entrada na paz. Né? O Salmo diz que a morrer é receber na glória. Em Lucas 16, 22, diz que a morrer é ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Em Lucas 23, 43, diz que morrer é ir ao paraíso. Opa, que maravilha! Em João 14, 12, nós entendemos que o morrer do salvo é ir à casa do nosso Pai, onde há muitas moradas. Em Filipenses 1, 23, nós temos que o morrer é uma partida bem-aventurada para estar perto mais de Deus, com Cristo. Em 2 Coríntios 5 e 8 diz que o morrer é ir habitar com o Senhor, né? E Paulo também diz que o morrer para ele é ganho e é muito melhor estar com o Senhor. Paulo também, em 2 Timóteo 4 e 8, diz que o morrer, né, é receber a coroa da justiça. Então tá aí essas referências bíblicas aí que você pode entender que a morte do salvo tem esse privilégio e tem essas palavras consoladoras. Então você que perdeu algum parente, amigo, irmão, pai ou mãe, tranquilize seu coração, pois essas pessoas estão com o Senhor, estão desfrutando de bênçãos, de maravilhas lá no paraíso. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar para que Deus nos dê mais oportunidade, né, de estar na sua presença e aprender a sua gloriosa palavra. Pai de amor, Santo Deus Jesus, eu te agradeço por esse momento, Senhor, tão glorioso, Pai, onde aprendemos, ó Pai, a respeito de verdade escatológica, os 3 tipos de morte, e em especial aprendemos que a morte do salvo é um privilégio, é preciosa aos teus olhos, o dormir no Senhor, Pai,
é descansa das obras, das tribulações aqui dessa terra, é ir ao teu encontro, é mais comunhão contigo, Pai de amor. Obrigado, Jesus. Salva nossos parentes, amigos e irmãos, no nome de Jesus. Nos dá, ó Deus, sempre um dia glorioso com a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.